Olá meus amigos, seja bem-vindo a mais uma live. Você está aqui no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram. Então curte aí, compartilha com a pessoa que você ama, com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se inscreve aqui no canal do YouTube, que você vai estar ajudando a gente a levar essa mensagem para mais pessoas, valeu? Vamos embora para mais um estudo então? Será que o cristão ele pode beber bebida alcoólica? Pode tomar um vinhozinho, por exemplo, uma cervejinha? O que você acha sobre isso? Esse é um dos temas mais polêmicos que nós temos no mundo cristão e não cristão. Porque quem não é cristão sempre acaba usando, né, um pouco disso, um pouco dessa dúvida, da polêmica aí para dar uma cutucada ali no cristão, né? E aí, cristão pode beber ou não? Quando nós respondemos que não, logo alguém já vem e fala, mas Jesus tomava vinho. Olha que interessante, garanto que você já ouviu alguém falar algo nesse sentido. De fato, muitos versículos relatam, né, o uso do vinho, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso é um fato, tem lá, mas nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. Inclusive a própria ceia, né, a ceia que Jesus faz, Jesus usa como símbolo o pão, ali o símbolo do seu corpo, e o vinho como o símbolo do seu sangue, para essa aliança, né? Mas, para a gente entender então o significado disso, nós precisamos nos aprofundar na palavra e entender o que ela está querendo nos dizer, para a gente não ficar então ali só com conhecimentos rasos e falar de nossas opiniões. Precisamos entender o que o Evangelho está falando. E para isso nós temos que levar em consideração um versículo muito falado da Bíblia, né, que é: o povo perecerá por falta de conhecimento. E de fato vai perecer. Se a gente não estudar as escrituras a fundo, se basear apenas na tradução do português que nós temos hoje, muitas vezes a gente fica enganado e a gente vai entender algumas coisas erradas. Então vamos dar uma olhadinha no original hoje para a gente entender o que Deus estava querendo dizer a respeito das bebidas alcoólicas e sobre o vinho. Então vem comigo e vamos então nos aprofundarmos aqui mais um pouquinho. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Quero te convidar a abrir sua Bíblia ou ligar sua Bíblia. Hoje é digital, né? Moderno o negócio. Se você está vendo pelo computador aí, abre ali uma abinha, põe uma Bíblia lá ou o aplicativo, né? Em Números 6:3, que diz assim: terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva nem comer uvas passas. Olha que interessante. Aqui é uma proibição geral. Você não pode beber vinho, você não pode beber suco de uva, nem a uva, nem comer uva passa. Por que é tão radical assim? Meu Deus! E por que na ceia lá tem o vinho? Vamos entender? Então vamos lá. Para que a gente possa entender, então, vamos nos basear aqui um pouco primeiro no Antigo Testamento, depois nós vamos para o Novo Testamento. A palavra aqui que definia vinho, aqui, que era escrita no hebraico, era iaim. Essa palavra ela utilizava como um termo genérico. Nós vemos na palavra muitas vezes, quando se trata de vinho, é utilizada essa palavra, iaim, do hebraico. Mas a sua tradução mais próxima aqui, né, ela é um termo geral, genérico para vinho. Para nós hoje, ela seria um suco de uva, o sumo da uva, o extrato da uva, o caldo da uva. Ela significaria, para você ser bem mais preciso dentro da tradução para nós hoje. Este é um termo utilizado então ali de maneira genérica para suco de uva não fermentado e também para o fermentado, que seria o vinho, né? Quando ele se torna assim então alcoólico. Mas daí nós vemos outras palavras também sendo usadas. A primeira que eu quero falar é o tirosh. Esta palavra, então, ela está relacionada a um vinho novo, ao vinho fresco. Ele não é aquele vinho alcoólico, é o mosto da uva, né? É aquele primeiro caldo fresquinho que sai da uva. Ele não foi transformado, preparado, nada. Ele ali é purinho, né? Esse purinho. E é citado ali 38 vezes no Antigo Testamento dessa forma, tirosh, né? E o vinho é o vinho da bênção, é o contrário do vinho alcoólico, que é vinho escarnecedor. E para esse vinho escarnecedor é uma outra palavra, é o shecar. Essa palavra também, diversas vezes citada na Bíblia, faz referência ao suco da uva já fermentado. Então como que é utilizado ali no texto original? Geralmente vem iaim, tirosh, quando é esse vinho fresco, que é o mosto ali, o caldinho da uva, e o iaim shecar, que é já esse vinho fermentado. Então tem essa diferenciação, só que para nós a tradução vem como geral, vem como vinho, todas essas coisas. Então se a gente não for no original, a gente não vai entender o contexto que eles estão explicando aquilo ali naquele momento. Quando nós lemos isso, então é de uma maneira assim, bem geral, né?
Por isso que tem tanta confusão com essa questão no meio cristão, né? Mas basta, o que acontece? Basta o cristão se aprofundar um pouquinho na palavra, buscar um pouquinho mais de conhecimento, e você vai ver ali que você consegue distinguir bem certinho o que Deus está querendo expressar, né? Como nós vemos então naquele versículo acima, Deus deixa bem claro para os narizeus, ali está falando em números, para eles ficar longe até das uvas. Por que isso, até das uvas? Se o tiroche ali, o caldinho da uva, a uva é algo bom, né? Seria o vinho da bênção e não o escarnecedor. Porque aqui ele está dando uma dica fundamental, porque eles tinham muitos casos disso, de caírem na bebedeira. Então Deus fala ali, ó, corta tudo para não ter perigo de vocês serem tentados e acabar caindo bebendo essa bebida alcoólica. Esse Iain Shekhar. Perfeito? Vamos dar uma olhada agora no Novo Testamento. Aqui a tradução ela já vem do grego, né? E no grego eles utilizavam uma palavra para vinho, era oinos. Essa é a palavra utilizada para vinho no Novo Testamento. O oinos, ele já é também um termo, como Iain é um termo geral, genérico, pega todos os lados do vinho. Essa palavra também, então, ela é utilizada para se referir tanto para o suco de uva, né, não fermentado, o vinho não fermentado, quanto fermentado. Né, para que fosse, então, feita uma diferenciação ali, os evangelhos até, os escritores dos evangelhos até usam a expressão fruto da vide, né, o fruto da videira, porque assim fica mais fácil de entender quando não é o vinho escarnecedor. Então ele fica bem mais claro que é o caldo purinho da uva. Né? Pois quando passa então pelo processo de fermentação, o caldo da uva ele perde a sua essência, ele não é mais puro. Ele passa a ser fermentado, aquela porcentagem de açúcar que ele tinha nele, então se transforma em álcool. Ele já não é mais aquele, não cabe mais a expressão fruto da vide nele, porque ele foi transformado. Né? Nós podemos então observar por esse contexto, né, que beber bebidas alcoólicas embriagantes é condenada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Né? A palavra fala, não vos embriagueis, né? Não vos embriagueis. Essa que é a ideia. Então nós vemos aqui que não podemos levar em consideração um termo genérico, mas fazer uma distinção de acordo com aquilo que Deus sonhou para o seu povo, e sempre visando que Deus quer o melhor para você, quer o melhor para mim, quer o melhor para nós. Né? Jesus nos alerta então muito sobre isso quando ele fala para os seus discípulos o seguinte, olha que interessante, fique longe do fermento dos fariseus. E aqui essa analogia que ele está fazendo não tem a ver com o fermento de pão que nós conhecemos hoje, né? Aquele fermento, muitas vezes você pensa, né? Fermento, né? Que faz crescer, que faz inchar, aquele fermento. Mas não, ele está falando sobre esse tipo de fermentação, que transforma aquilo que é puro em algo alcoólico, algo que vai se transformar em escarnecedor, né? Esse processo de fermentação é condenado por Deus. Sendo que existem vários relatos de coisas horríveis acontecendo na Bíblia quando as pessoas se deixam levar, né, e caem ali nessa besteira de tomar as bebidas então escarnecedoras, né, elas acabam se deixando. E isso é um caso também que é exemplificado lá em Noé, né, a história de Noé. Quando Noé ali ele se embriaga, fala que o filho dele viu a nudez. Você sabe o que significa isso? Se você não sabe, dá uma pesquisadinha ali, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas então o filho de Noé viu que ele estava bêbado, viu a nudez dele, aconteceu tudo aquilo. Então bebidas, elas têm um poder destrutivo. Você nunca vai ver alguém falar assim, ah cara, eu sou rico, eu sou bem sucedido porque eu bebo. Ah, eu sou rico, eu sou bem sucedido porque eu tomo vinho, porque eu tomo uma cerveja, porque eu tomo não sei o que, entendeu? Mas o que você vai ver? Você vai ver pessoas que perderam o emprego por causa de bebida, pessoas que perderam casamentos por causa de bebida, pessoas que batem na esposa, nos filhos, espancam os filhos por causa de bebida, pessoas que perderam dinheiro, perderam bens, perderam dignidade por causa da bebida. Isso você vai ver, né? Isso é muito claro. Então pessoas que perderam a saúde, perderam a vida por causa da bebida, né? Então por isso que a ceia é feita nas igrejas com um suco integral de uva e não um vinho alcoólico. Até aqui você já ficou claro, garanto para você, por essa diferenciação. Então quando alguém chegar para você e falar assim, ah, mas Jesus tomava vinho, você vai falar, opa, peraí, então você conhece a palavra? Então me diga lá no termo em hebraico ou em grego do Novo Testamento, qual é a palavra que era utilizada para vinho, e daí você vai fazer essa explicação para ela e vai dizer por que Jesus tomava vinho, como que era o vinho que Jesus tomava. Bom, espero que você tenha gostado então desse estudo, e se você gostou, assistiu até aqui, fez sentido para você, compartilha com alguém que você ama e se inscreve no canal do YouTube, você vai estar fazendo parte aqui dessa família e ajudando a levar essa mensagem para mais pessoas. E o meu conselho, se aprofunde mais nesse estudo. Eu resumi aqui
trouxe de uma maneira extremamente reduzida e rápida para o vídeo não ficar longo, para você assistir até o final, mas te aconselho, se aprofunda nesse estudo que é muito legal, né? É muito legal. E compartilha esse conteúdo aí que vai estar somando forças conosco aí. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!